Traga a você a consciência de que esse Deus que castiga, esse Deus que fica anotando os seus pecados para depois cobrar de você de alguma forma, é uma ilusão criada por você. Deus é amor, Deus é uma colmeia de luz, e cada um de nós, uma fagulha, uma abelhinha dessa luz, que nascemos com o compromisso, com a missão de colher mais luz, para que essa luz volte ao Pai, para a sua glória, fazendo de cada um de nós uma parte ainda maior, uma parte mais pura, conectada ao grande Deus, ao Deus Criador de todos nós. Todo o mal que você pode vivenciar, todo o negativo que você pode ter em sua vida, são criações suas. Foi você que as criou, através dos seus pensamentos, através da sua criação de pecado, de insatisfações, de remorsos, de culpas. Então, da mesma forma, você pode desconstruir esses contratos, transformando em contrato de luz e amor. Basta você querer, e toda dor, todo sofrimento irão embora para sempre. Pois você é filho de Deus Pai. Nunca se esqueça disso. Uma pessoa muito especial, muito querida, uma joia dentro do baú da eternidade divina. Sejam todos e todas muito bem-vindos ao programa de hoje. Que bom estar com vocês mais uma vez. Sou Ivan Martins e esse é o programa Ivan Martins, que vai ao ar toda quinta-feira às 16 horas e toda sexta-feira a partir das 14h30. E como vocês sabem, às sextas-feiras eu recebo sempre uma pessoa especial. Hoje eu estou com Lilian Bertin. Seja muito bem-vinda, Lilian. Obrigada, Ivan. Muito bom estar aqui. Já com essa abertura tão especial que você fez, já estou assim sintonizada com essa harmonia. Que coisa boa, não é? Lilian Bertin é empresária há mais de 30 anos e atualmente é palestrante, já tem um tempo como palestrante, é profissional. Sim. Ela é mentora, né, de profissionais que querem se reinventar na carreira, nos negócios. Ela já palestrou em diversos países pelo mundo, como Dubai, Estados Unidos, entre muitos outros, né? Uhum. Lilian, eu só tenho que agradecer você ter aceitado o nosso convite, né, de forma tão carinhosa. Eu sei que a sua vida é corrida, mas se você quer pedir alguma coisa, peça para alguém bastante ocupado, né? É verdade. Quem não é ocupado não tem tempo. Não tem tempo. Aliás, ter tempo é saber priorizar o que é importante. Sim. E um convite como esse é inegável. Oh, querida, muito obrigado por isso. Então, Lina escreveu seu segundo livro agora, não é? E Minha Idade Não Me Define. Isso mesmo. Olha só. Gente, e é sobre esse livro que vamos conversar hoje. Claro, não é? Aqui está o livro e aqui está o primeiro livro dela, como vocês podem ver, A Hora Extraordinária. Prestem bem atenção. São 2 livros que têm uma narrativa que se complementam também, não é isso? Exatamente, exatamente. Eles se complementam. Os 2 livros, eles têm como premissa a realização de sonhos. Como você mesmo disse, nós somos os autores da nossa história, somos nós que criamos a nossa história, porque os desafios eles vêm para todos. Agora, como a gente vai enfrentar, encarar esses desafios, cabe a cada um de nós. Cada um de nós. Então, esse livro ele vem trazer um lembrete para todas as pessoas que têm sonhos ou aquelas que até deixaram de sonhar por algum motivo. Mas que enquanto nós estamos aqui, nesse plano, nessa trajetória, é possível sim a gente colocar em prática os nossos sonhos. É como eu dizia muito bem, eu concordo em gênero, número e grau. É como eu dizia hoje para a nossa querida ali na recepção da rádio. Eu dizia, olha, eu vejo a vida da seguinte forma. Você tem uma estrada para caminhar.
Sim. Você pode caminhar nessa estrada colhendo os frutos saborosos, as flores bonitas, cheirosas que tem pelo caminho, ou você pode escolher chutando as pedras, né? Pisando em Isso. caco de vidro. Aham. Né? Você tem uma vida, você não vai viver nem um dia mais, nem um dia menos do que está determinado para você. Só Isso. que você tem que escolher como vai viver essa vida, né? Exatamente. Se é colhendo o que tem de melhor ou o que tem de pior. Sim. E aí, normalmente, depende do foco que nós damos naquilo que a gente está vivendo. Porque certamente numa mesma estrada tem as pedras e tem as flores. Sim. Se eu olho mais para as pedras, eu só vou ver pedras. Se eu olho mais para as flores, eu vou poder desfrutar da beleza das flores. Obviamente, as pedras continuarão lá. Com certeza. Não é? Mas a gente vai aprendendo a ter flexibilidade. Pular por cima. Passar. Se tropeçar, a gente respira e continua. Dá uma sopradinha no dedão. Não é? E assim vamos. Então, chega uma hora, né? Porque eu digo que cada segundo é um recomeçar. Sim. Cada segundo é um momento, é uma possibilidade, cada segundo é mais um botãozinho para você dar um start, dar um início, né? Para você recomeçar. O meu trabalho todo é em cima de recomeçar. Se está doente, vamos recomeçar a saúde, porque do jeito que você adoece, você desadoece, né? Não sei nem se existe essa palavra, mas eu gosto de usá-la. E tudo é assim. Se você quebrou financeiramente, você pode usar aquilo, né, como um alicerce, aquelas pedras do que sobrou, porque sobram as pedras, sobram as ruínas. Sim. Vamos fazer um alicerce disso, não é isso? Então, eu sempre falo sobre essa questão. Mas quando surgiu, né, essa necessidade de afirmar ou reafirmar na sua própria vida essa questão de que a idade não me define, qual foi o start? Qual foi o momento que isso surge para você? O primeiro livro, A Hora Extraordinária, nós parávamos em 2 obstáculos: tempo e dinheiro. As pessoas não realizavam o sonho porque não tinham tempo, porque não tinham dinheiro. Conforme a gente começou a receber os relatos do primeiro livro, que foram 4 anos entre um livro e outro, apareceu muito fortemente a questão da idade. As pessoas diziam: mas eu não tenho mais idade para realizar. Você fala sobre sonhos, mas, puxa, acho que já passou meu tempo. E eu comecei a assimilar isso. Como assim já passou meu tempo? E comecei a buscar histórias de pessoas que tinham se reinventado apesar da idade cronológica. Então, isso despertou de acordo com os relatos que eu vinha recebendo do primeiro livro. Tudo se intensificou na pandemia, quando eu fui fazer uma pós em psicologia positiva e tive um professor sensacional, que era membro da Organização Mundial da Saúde. Sim. E ele dava uma matéria sobre etarismo, assim, aquelas matérias que dava vontade de só assistir a aula dele. E aquilo foi aguçando. E eu tinha que escrever um TCC, que é um trabalho de conclusão de curso, que eu acabei nem fazendo. Eu escrevi o livro e não fiz ainda o trabalho. Porque, na verdade, eu não estava importada, não me importava aquele título, me importava o conhecimento. Sim, com certeza. E fui passar meu aniversário fora do país, em Dubai. Estava delicioso, uma semana muito boa. Quando eu tô para voltar, eu não pude voltar porque eu peguei Covid. Sim. E lá as coisas funcionam. Quando você pega Covid, você fica preso dentro de um hotel. Sim, Dubai. Não pode sair. Não pode sair. Se você sair, toca uma campainha na porta do quarto. E você é presa. Você tá simplesmente ali, você não sai do quarto. E eu comecei a pensar, gente, eu tô num país estranho, com uma doença que eu não sei qual vai ser o desdobramento disso. Se hoje fosse meu último dia de vida, o que eu teria feito da minha vida? E comecei a fazer esse retrospecto. E eu percebi quanta coisa eu tinha realizado. Lógico que eu tenho muitos sonhos ainda para realizar, mas quanta coisa eu já tinha feito nos últimos 5 anos, desde a edição do primeiro livro, A Hora Extraordinária, que eu venho falando sobre isso. Sim. E eu falei, nossa, acho que chegou a hora de eu compartilhar com as pessoas a questão de não ter idade para isso. E quando a gente começa a escrever um livro, o que a gente faz? Primeiro você vai nas definições. Esqueleto, né? Esqueleto. E quando eu fui buscar a definição de meia idade, né, de uma idade madura, estava escrito assim no dicionário lá.
o período que compreende a idade madura, que seria 40 anos, e a velhice, 55 anos. Eu falei, o quê? Oi? Não! Como assim? Não, Como senhor! assim? Então, quer dizer que 55 anos, para os padrões de um dicionário escrito sei lá por quem, isso é considerado velho? Imagina! Eu tinha acabado de fazer uma pós-graduação que dizia exatamente o contrário, que nós vamos viver e viver muito. Nós temos a ciência, a tecnologia a nosso favor. E a gente vê que esse ranço que vem do mercado de trabalho, da questão patriarcal, tal, mudou. E as pessoas têm que mudar isso. Essa história de que chegou nos 50 anos e eu vou viver uma aposentadoria, gente, você vai viver 50 anos aposentado. Misericórdia! Então, foi essa bandeira que eu quis levantar para que as pessoas passem a se enxergar como seres capazes de realizar as coisas independente da sua idade. Sim, porque, como diz Jô Soares, existem duas idades, né? Vivo e morto. Sim, olha que coisa boa. Né? Então, se você está vivo aos 70, você tem todas as possibilidades do mundo de fazer qualquer coisa. Exatamente. Voltar a estudar, voltar a fazer alguma coisa que você deixou de fazer. Sim. Se você tem 19 anos e você desencarna, tchau, querido, só na próxima oportunidade, você não vai fazer mais nada. Isso. O cemitério está cheio de corpos, de espíritos que desencarnaram com 18, com 17, com 16, que tinham uma vida toda pela frente. Exatamente. E as casas estão cheias de vovôs e vovós vivendo com quase 100 anos, que um dia o médico disse que estava desencarnando, né? Você vê. Então não existe isso. Então não importa se você está... por exemplo, se você está doente hoje, se você está passando por uma doença, uma boa forma de se curar é você começar um curso novo. Porque você vai dizer assim, não, eu não vou morrer antes de terminar esse curso, não. Exatamente. Eu vou me curar para aproveitar esse curso, né? E quando você muda o contexto, você muda as suas ações, o cenário muda. Outro cenário. Então, assim, as coisas não mudam porque normalmente as pessoas fazem as mesmas coisas sempre. E a gente veio nesse mundo, a gente não veio para ter uma vida rasa. Não. Nós não viemos só para pagar boleto, comer, beber, dormir. Não. A gente merece ser feliz, a gente merece algo mais. Só que, infelizmente, alguém contou pra gente essa historinha de que as coisas têm que ser duras, têm que ser difíceis. Não estou dizendo que seja fácil, mas possível. E para isso, eu coloco no livro um passo a passo, um método, um planejamento. Isso é importante. Para que as pessoas... A gente não vende uma utopia. Ah, vamos todo mundo ser lindo, feliz. Não, não é isso. Tem que ter uma base, né? Tem que ter um planejamento e tal. Mas é possível. Porque se é possível para uma pessoa, pode ser possível para tantas outras. Somos filhos do mesmo Deus, temos a mesma constituição física. Exatamente. Talvez um leve mais tempo, porque dentro da estrada, dentro do caminhar, talvez não tenha tido oportunidades, não tenha visto as oportunidades. Então, a partir do momento que vê essas oportunidades, vai correr atrás, não é? Isso. E vai ter o seu tempo. E importante também é que as nossas aspirações, elas têm que estar de acordo com as nossas decisões e as nossas ações. Sim, sempre. O que gera frustração nas pessoas, normalmente, é querer alguma coisa e não estar fazendo o que é preciso para conquistar aquilo. Daí eu vou me frustrar, não é? Porque assim, eu posso garantir que eu passei muitos finais de semana estudando, fiz muitos cursos, abri mão de muitas horas de descanso. Sim. Mas a gente acaba colhendo. Uma hora a gente colhe, não é? As pessoas precisam começar a aprender a dividir as palavras de uma forma geral para poder compreendê-las, não é? Sim. Frustra ação. Sim. Está frustrando a ação. Por quê? Provavelmente por uma negação. Exatamente. Por uma negação. Isso. Se nega a agir. Agir. Se nega a fazer. Isso. Né? Aham. Então, sempre que você for usar, estou frustrado. O que é a frustração? É alguém que frustra a atitude de agir. Isso. Né? Então, se você fez isso, porque você está numa negação, você está negando a ação. Não existe nem nada sem a ação. Lília, eu vejo isso no consultório quase todos os dias. Imagina. Quando você estabelece um tratamento, a pessoa começa a melhorar ou tem a perspectiva de melhorar, acabou o tratamento. Ela não faz. Por quê?
Porque aquela pessoa não se julga merecedora, então ela vai entrar na negação. Então isso acontece com todas as curas, porque a falta de prosperidade é uma doença, não é, Líria? É uma doença. É uma doença. E séria, né? Séria. Porque a falta de prosperidade tem a ver com a negação de si mesmo. Eu não mereço. E se você não se sente merecedor da prosperidade, quem vai fazer isso por você? Pois é. Não é? Eu digo que a realização de sonhos, ela passa primeiro por uma autopermissão que nós damos a nós mesmas. E eu digo isso de cadeira, porque eu fiz esse processo de amadurecimento e de autoconhecimento, porque eu também não me permitia muitas coisas. Quando eu tirava um tempo para eu descansar, eu me sentia culpada. Nossa, parecia que eu estava fazendo uma coisa errada. Descansar, descansar não é para mim, não é? E quando eu aprendi a dizer não, quando eu aprendi a dizer sim com mais sabedoria, quando eu aprendi a delegar, quando eu aprendi que eu não precisava ser o centro de tudo, que as pessoas também sabem fazer as coisas, Sim. não é? Ou seja, foi um processo de amadurecimento, de crescimento que eu compartilho nos livros. Eu falo no primeiro livro, Na Hora Extraordinária, sobre os ladrões de tempo, os ladrões de sonhos, ladrões de energia, Sim. que são socialmente aceitos. Totalmente Não é? aceitos, infelizmente. E às vezes, quando você começa uma mudança, por exemplo, vou falar uma coisa bem básica. Italiano fala Sim, com as nós mãos. temos que falar com as mãos, porque senão a gente não consegue falar. Quando eu comecei o processo vamos supor que você vai começar um processo de emagrecimento. Pode ver que tem a turma do deixa disso. Para com isso. Só hoje. Mas não precisa de... você tá tão bem, É, não é? come só hoje, amanhã você começa de novo. Então, assim, Sim. são os ladrões de sonhos. Porque a pessoa não faz, e quando ela vê alguém que está querendo fazer algo diferente, isso incomoda. E às vezes os sabotadores dos seus sonhos estão próximos a você. Então, às vezes, tem que mudar de turma, às vezes. A gente tem que ter compreensão que quem está distante não tem como auxiliar na nossa queda, né? Sim. Quem bota o pé na frente, e a gente vê o pé na frente, porque não existe vítimas também, né? Uhum. A pessoa bota o pé na frente e a gente confirma aquilo que ela está dizendo, né? Você não precisa fazer o regime. Não, eu não vou fazer regime, eu vou ficar obeso, vou ficar fora do peso, vai me incomodar, estragar meu joelho, mas eu não consigo, ele está certo. Ela está certa. Uhum. E a pessoa se sente bem, porque todo mundo quer estar certo, né? E, assim, em tudo na vida é assim, né? Em tudo. Pessoas que querem conquistar alguma coisa, mas acham que não é para elas, que não conseguem, que não dão conta. E às vezes não percebem que coisas menores estão, muitas vezes, escorrendo pelos dedos, né? Saindo. Se vitimizar é mais fácil. Mas o vitimismo é perigosíssimo. É muito. Perigosíssimo. O ai de mim, pobre de mim. Ai de mim. Se ele não tivesse feito isso, eu tinha conseguido. Eu falo, a desculpa é minha, eu ponho quem eu quero. A pessoa que deve aceitar ou não, né? O pessoal, desculpas não faltam. Agora, o que vai fazer diferença na nossa vida realmente é tomar as rédeas, acreditar que a gente pode. No primeiro livro, A Hora Extraordinária, eu ensino a realizar um primeiro sonho em 30 dias. E eu me lembro que as pessoas perguntavam, mas dá para fazer um sonho em 30 dias? Nossa. Eu falo, gente, pergunta para um médico que quer salvar uma vida em segundos, muitas vezes. Segundos, imagina. Então, você imagina, 30 dias dá para fazer muita coisa. Óbvio que você não vai realizar o sonho da sua vida em 30 dias. Mas quando a gente começa... Você vai plantá-lo, né? Isso. Quando a gente começa a fazer um pequeno sonho, nem que seja uma coisa simples... A gente cria novos caminhos neurais. Esses caminhos, uma vez percorridos e mais uma vez, eles vão se fortalecendo. Então, não é que os nossos vícios desaparecem, eles ficam enfraquecidos diante das novas possibilidades, né? Das novas atitudes. E é isso que a gente preconiza, que a gente tenha novas atitudes. Porque um pensamento negativo você não consegue muitas vezes evitar, né? Porque o pensamento, eu sempre chamo o pensamento de uma carruagem de fogo ribanceira abaixo numa plantação de milho seco, né? Ou trigo seco. É difícil você conter, só que você pode, quando tem um pensamento negativo,
um sentimento negativo, eu não posso, eu não consigo, para mim não dá, comigo não funciona, pense o contrário, comigo dá, comigo funciona, comigo é possível, não é isso? Essa é a sua mensagem, não é? Exatamente. E eu trabalho muito com empresários. E ser empresário no Brasil já tem uma carga muito pesada, uma carga forte, energética, inclusive. E às vezes eles têm frases prontas. Ah, porque é tudo difícil. Ah, porque esse país não dá. E eu ensino a criar frases fortalecedoras. E no começo, eu ensino a colocar no celular, já fica uma dica pro nosso ouvinte, para quem está nos assistindo. Olha, presta atenção ali, ó. Presta atenção na dica. Frases fortalecedoras no celular. Por exemplo, quando eu acordo de manhã, tem lá o meu despertador no celular e ele já tem: vamos começar o melhor dia de todos até então. É isso aí. À tarde, normalmente eu tenho uma queda de energia logo após o almoço. Isso é do meu corpo. Então eu já coloco uma outra frase que vai me ajudar a enfrentar aquele período ali de 1 horinha que dá uma baixa na minha energia. E eu vou colocando. Às vezes, durante aquela semana, é uma semana que eu preciso de mais, vamos dizer assim, coragem. Então eu coloco frases todas no positivo, hein, gente? Vamos colocar. Todas no positivo. Não pode usar a palavra não. O cérebro não entende a palavra não. Já coloca eu sou, eu tenho, eu posso. Exato, tudo no positivo. Porque esse é um erro que muitas pessoas cometem. Ah, eu não quero tal coisa. O cérebro tira o não e atrai exatamente o que você não quer. E até quando você diz também, eu quero tal coisa, ele já entende como você não tendo. Ah lá. O ideal é que você já diga, eu tenho saúde. Exatamente. Né? Eu tenho saúde, porque o universo só entende eu tenho. Porque o cérebro... Porque você tem. Tem. Você pode não ter achado naquele momento, mas que tem. Mas que tem, tá ali. Ai, que ótimo. Então, você é autora, né, da Hora Extraordinária, que, segundo a revista Veja, é um best-seller. Sim. Ou seja, vendeu muito. Graças a Deus. Isso é maravilhoso, É não é? maravilhoso. Agora, eu imagino que a sua intenção vai muito além de um sucesso de vendas. Sim. Né? Você é uma empresária de sucesso, você é uma mentora de sucesso. Quer dizer, o livro é só uma questão mais pessoal, uma questão... Né? Então, eu imagino que não seja simplesmente uma questão, não é vender só o seu sonho. Qual é o seu sonho? O que é que define esse trabalho para você? O que você quer conquistar com a minha idade não me define. Qual é o seu ponto? Olha, durante algum tempo na minha vida, eu achei que sonhar não era para mim. E eu tinha, na época, 35 anos. Nossa, muito jovem. Muito jovem. Hoje eu tenho 55 anos e os meus sonhos estão só começando. Isso, com certeza. Então, o que eu quero, o meu maior desejo com esse livro é despertar essa semente que pode estar adormecida nas pessoas. É isso. Perfeito. Porque, assim, o dinheiro que vem desse livro realmente não é o ponto. Não Até porque livro não é uma coisa que deixa ninguém mais rico ou menos rico. Infelizmente, no Brasil ou em qualquer outro lugar, a gente sabe as dificuldades de ser um escritor. Mas o livro, ele ainda é uma ferramenta maravilhosa de você estar próxima de alguém, como se você estivesse sendo uma amiga naquele momento, dizendo, pensa nisso. É a forma que eu tenho de chegar em todos os lugares que eu estou chegando. Olha, esse livro já foi para Portugal, Lisboa, Porto, em Portugal, Dubai. Agora a gente tem um pedido do pessoal da África. Infelizmente, a África não abriu ainda, mas já foi até recomendado numa revista de Angola. Olha só. Vários estados do Brasil, a gente não chegou em 100%, mas a gente já está em quase todos os estados do Brasil. Então, só a sensação que eu tenho de imaginar que as pessoas estão pensando sobre os sonhos que elas deixaram para trás e na possibilidade de resgatar alguns deles,
isso já, para mim, já é o melhor, sabe, reconhecimento que eu poderia ter. Se você se encontrou na vida e conseguir fazer com que mais uma pessoa ou menos se encontre, você cumpriu o seu papel. Exatamente. Porque daí tem a ver com a nossa missão. Ah, sim. Não é? Com certeza. Eu acho que no direcionamento nas empresas nesses anos todos, com colaboradores, foi um grande laboratório para mim. Mas hoje eu posso dizer que eu trabalho com aquilo que faz o meu coração bater mais forte. Isso é maravilhoso. Bom, gente, nós vamos encerrar agora o primeiro bloco, mas nós continuamos daqui a pouquinho, logo depois, de umas chamadinhas da Vibe Mundial, quando nós falaremos de espiritualidade, sobre barreiras vencidas, não é? Sobre aquelas questões que todos nós passamos, aquelas superações, não é? Sou Ivan Martins, esse é o programa Ivan Martins, toda quinta-feira às 16 horas, toda sexta-feira a partir das 14h30, sempre com convidados especiais. Deixando o meu contato com vocês, 011 983636 599, venha curar a sua vida. 011 983636 011 983636 599. Um beijo no coração, até agorinha com a nossa querida convidada. Obrigada. Deixa o sol entrar, o sol entrar. Oráculo Quântico. Recomeçar. O programa que busca proporcionar um recomeço em sua vida, eliminando crenças e pensamentos que atrapalham seu desenvolvimento. Apresentação do psicanalista holístico e terapeuta quântico, Ivan Martins. Deixa o sol entrar, deixa o sol entrar, deixa ZYD 994 95,7 FM. Vibe Mundial. Vibe Mundial FM. A rádio que toca a sua vida. Toda a programação da rádio mais esotérica do país está disponível para você a qualquer hora e em qualquer lugar. Além de poder ouvir conteúdo de autoajuda, espiritualidade, terapias holísticas integrativas, você pode conferir o Jornal da Boa Notícia e artigos diversos, consultar seu horóscopo, participar de enquetes e entrar em contato conosco. Tudo isso pelo seu smartphone. Baixe o app e leve a Vibe Mundial FM na palma da sua mão. Disponível para Android e iOS. Vamos todos juntos em busca de uma melhor qualidade de vida. Vibe Mundial com você a qualquer hora e lugar. Sintonize 95,7 FM. Acesse nosso site vibemundialfm.com.br e, é claro, nosso aplicativo e nossas redes sociais. Instagram, YouTube, Facebook e Twitter. Vibe Mundial FM. Queremos você conosco. Ouça agora na Vibe Mundial JBN, o Jornal da Boa Notícia. O Parque da Quinta da Boa Vista, tradicional área de lazer da zona norte da cidade do Rio de Janeiro, está passando por reformas para comemorar os 200 anos da independência do país. O local serviu de residência para o imperador Dom Pedro I, governante brasileiro que rompeu com Portugal e tornou o Brasil independente em 7 de setembro de 1822. A Quinta, como é conhecida, inclui o antigo Palácio Real, atual sede do Museu Nacional, e todo o terreno em volta do edifício. Também viveu ali o pai de Dom Pedro I, o Dom João VI, monarca que, de 1808 a 1821, governou o Império Português, sediado no Rio de Janeiro. O parque recebeu tratamento paisagístico de Augusto François e do Major Gomes Archer, de 1869 a 1875, e conserva até hoje a marca deste período. A revitalização da área incluirá reformas nos monumentos, portões, calçadas, pontes, quadras esportivas, sistema de drenagem e limpeza dos canais.
Uma pesquisa sobre o alcoolismo feminino nos grupos de alcoólicos anônimos mostra que o tratamento das mulheres pode ser mais eficiente quando os encontros dos participantes são realizados apenas com pessoas do sexo feminino. O estudo, conduzido por pesquisadores da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, foi publicado em revista internacional. A pesquisa é coordenada pelo professor Edmilson de Campos. Como o programa terapêutico dos alcoólicos anônimos se baseia no compartilhamento de experiências e de vivências, durante a pesquisa, as mulheres relataram se sentirem menos acolhidas e mais expostas nos grupos mistos. Segundo a pesquisa, durante as reuniões mistas, as mulheres muitas vezes têm dificuldade para expor questões íntimas que envolvam a sexualidade ou afeto, devido a brincadeiras sexistas e até assédio. Sem falar que o alcoolismo feminino enfrenta preconceito maior na sociedade do que o masculino. JBN, há 27 anos, destacando apenas as boas notícias. Próxima edição em 1 hora. Você ouviu na Vibe Mundial JBN, o Jornal da Boa Notícia. 95,7. A rádio que toca a sua vida. Vibe Mundial FM. A Vibe Mundial quer tocar cada vez mais a sua vida. Além das ondas do rádio, estamos também nas redes sociais. Acesse Instagram e Facebook com lives diárias de nossa programação. Inscreva-se no nosso canal do YouTube e aproveite para assistir a centenas de programas com os temas mais variados. Vibe Mundial FM, a rádio que toca a sua vida. Vibe Mundial FM. Deixa o sol entrar, o sol entrar. Oráculo Quântico. Recomeçar. O programa que busca proporcionar um recomeço em sua vida, eliminando crenças e pensamentos que atrapalham seu desenvolvimento. Apresentação do psicanalista holístico e terapeuta quântico, Ivan Martins. Deixa o sol entrar. Deixa o sol entrar. Olá, estamos de volta. Hoje com a minha querida convidada Lilian, que está aqui com a gente, com o seu livro, né? Maravilhoso. Mais uma vez aqui, mostrando para vocês de forma especial. Minha idade não me define. E também é escritora, né? Da hora extraordinária, né? Por que mostrando os dois? Ela veio falar sobre esse, mas por que mostrando os dois? Um está conectado ao outro de alguma forma. Então, o interessante é que vocês adquiram os dois, leiam os dois. Vocês sabem que o meu trabalho aqui é no sentido de auxiliar, né? Dar uma contribuição a vocês que me ouvem há tantos anos, vocês que me seguem nas redes sociais, para que vocês tenham mais um estímulo, para que vocês vejam mais uma porta, porque é sobre isso a vida, são sobre portais, sobre possibilidades de recomeçar todos os dias. Sou Ivan Martins, esse é o programa Ivan Martins, programa Oráculo Quântico Recomeçar, que eu estou mudando para Ivan Martins, vocês estão entendendo, né? Continua sendo Ivan Martins. E sempre falando de cura, sempre falando de recomeço, sempre falando de superação. Ok? Então vamos seguir aqui com a Lília, deixando claro, né, que vocês não se esqueçam, eu estou com o Instituto aqui em São Paulo, no 011-983636, vocês conseguem marcar a consulta, marcar a sua avaliação, e eu terei o maior prazer em atender você pessoalmente, ok? Você acredita, Lília, que dentro de todos os preconceitos arcaicos, né, de um país em desenvolvimento como o nosso, porque o nosso país ainda está em desenvolvimento. Sem dúvida. Né? É um país que está crescendo, é um país que está evoluindo, mas nós ainda temos muitos preconceitos arcaicos, muita coisa rançosa, antiga. Né? Então você acha que esse preconceito
contra o não jovem? Porque eu não gosto muito desse papo de terceira idade, sabe? Eu também não. Porque não tem primeira, segunda e terceira. Não. Mais uma vez, você está vivo, você está morto. Exatamente. Então, você acha que ainda é muito grande esse preconceito no Brasil contra o não jovem? Sim, com certeza. Ainda temos muita estrada para percorrer, existem várias iniciativas nesse sentido, ainda bem. No mercado de trabalho, principalmente, eu tenho recebido muitos relatos desde o lançamento do livro de pessoas que se sentem muitas vezes excluídas, porque vão chegando perto ali dos 40 e poucos anos, já começam a se sentir muitas vezes descartadas. Ou seja, por outro lado, vem aí uma frente do exterior no sentido contrário. Sentido contrário. Então, assim, a Organização Mundial da Saúde já tem alertado bastante essa questão, que pode se tornar, inclusive, uma questão de saúde pública se a gente não olhar para isso com carinho e não rever, né, essas normas que a gente tem atuais. Porque no Japão, por exemplo, uma pessoa, a aposentadoria deles é diferente da nossa, mas uma pessoa, ela trabalha até 70, 80... Tem gente trabalhando perto dos 90 anos. Eles não visualizam a possibilidade de parar de trabalhar. E a gente tem essa mentalidade de que a gente vai chegar nos 60, 65 e parar. Eu não estou dizendo que não é justo ou a gente ter um descanso, a gente ter alguns benefícios, não é isso. Mas a gente tem que pensar, se eu vou viver 70, 80, 90 anos, será que eu vou ter independência financeira lá? Essa que é a questão. Não é? Você acha mesmo que o nosso sistema de aposentadoria vai conseguir bancar tudo isso, sendo que os casais estão cada vez tendo menos filhos? Quem vai ser a força de trabalho que vai nos garantir na nossa velhice? Então, se eu não começar a pensar nisso agora e pensar numa profissão para o futuro, e que não precisa ser naquela correria louca que a gente teve nos primeiros 50 anos, mas que pode ser feito de forma mais assertiva, de forma como eu estou fazendo agora. Eu trabalho bastante, mas eu trabalho com muita alegria, porque é uma profissão escolhida, né? Não, eu tenho muitos desafios, mas eles são calculados. Eu estou tendo desafios que eu escolhi ter. Isso é maravilhoso. Não é? Isso é maravilhoso. E nem por isso eles deixam de ser menores. Às vezes eles são até maiores do que eu tinha antes. Mas a gente precisa olhar para isso, precisa pensar nisso e discutir mais sobre isso, inclusive em termos de questões públicas, leis e tudo mais. Ou seja, está na hora da gente repensar sobre esse assunto. É porque o trabalho não pode ser visto como um sacrifício. Não. O trabalho é uma bênção. Isso. De repente, existem trabalhos muito duros, né? Às vezes, o pessoal de serviços gerais, pessoal que trabalha como pedreiro, trabalha como servente de pedreiro, a gente entende que é um trabalho pesado. O pessoal que trabalha, que tão carinhosamente cuida das nossas ruas, coletam o nosso lixo, né? Que são pessoas incríveis, são pessoas iluminadas, porque que seria de nós sem essas pessoas? Enfermeiros que trabalham madrugada dentro, né? Pessoal da faxina do hospital e tantas outras profissões. A gente entende que chega uma hora que a pessoa está com a sua saúde mais debilitada e tudo mais. Então, aposentar é um direito. Agora, não quer dizer que tenha que ser um suplício. É um direito e não um castigo. Isso. Sabe? Então, continuem. Tenham a certeza daquele dinheiro garantido, mas continuem. Comecem a sonhar de novo. Isso. Ou continue um sonho que ficou guardado na gaveta. Mas, pelo amor de Deus, não fiquem em casa. Se você colocar o chinelo e o pijama, babau. Acabou para você. Eis a questão. Porque daí você já está se colocando numa posição de esperando a morte. Acho que é o T. Harv Eker que diz isso. O T. Harv Eker é autor daquele livro O Segredo das Mentes Milionárias. Ele diz assim, na vida, se você não está crescendo, você já está morrendo. Sim. Então, tá lá, já concluiu sua etapa, está aposentado, volte a estudar. Volte a estudar. Você vai exercitar seus neurônios, porque ao contrário do que se pensava antes, os neurônios podem ser exercitados sim, igual a gente faz com músculos.
Sim. Não é? Então, vão se criando novas sinapses neurais, você vai melhorando a sua capacidade cognitiva, você vai ampliando suas amizades. Isso é sensacional. Como disse para você hoje, eu trabalho mais do que trabalhei em qualquer fase da minha vida. Eu tenho exatamente 55 anos como você. Aham. Eu tenho 5 cursos superior, tenho mestrado, eu tenho 5 graduações. Olha lá. E eu não voltei para a faculdade agora, não estou fazendo biomedicina e viajando o tempo todo, faço aula online. Quando estou nos polos, faço as provas, faço as aulas práticas, Aham. faço um pouco lá, um pouco cá, onde eu estou. Isso. Eu vou para um polo da universidade e faço. Por quê? Porque eu estava acomodando, então a gente não pode acomodar. Não. E eu arranjei tempo para isso e arranjo tempo para um monte de outras coisas. Por quê? Porque eu defino o meu tempo. Isso. Não é o tempo que me define, eu defino o meu tempo. É isso mesmo. Tá? Porque senão a gente se define pela idade, como você bem diz, minha idade não me define Aham. e o tempo não me define, sou eu que defino tudo isso. Isso. Né? É. Se olhar, por exemplo, para a minha avó na minha época, na minha idade, meus pais na minha idade, eles já estavam envelhecendo realmente. Aham. Eu não consigo olhar no espelho e me sentir velho. Porque essa vitalidade, ela vem da ação. Da ação, sempre a ação. Sempre, sempre. A gente vira e cai nisso. Porque assim, por que as coisas mudam? Porque você está caminhando, conforme você vai caminhando, você vai vendo novos cenários. A gente falou isso no começo da entrevista. Agora, se você ficar sentadinho em casa, nas redes sociais, você vai ser espectador da vida alheia. Ah, sim. Não vai fazer nada pela sua vida. Isso aos 20 anos ainda, Sim. em 15, 16. Sim, exatamente. Mas, por outro lado, eu falo um pouquinho dos jovens no livro, sabe? Porque jovem também tem aquela coisa. Se o jovem começa a empreender muito novo, assim, aos 18 anos, as pessoas falam, ai, mas você é muito novo para isso. Quem que vai te dar crédito? Ou seja, quem falou que precisa ter uma certidão de nascimento com uma data específica para você ter sucesso? O sucesso, ele depende da característica e da vontade de cada um, né? Sim. E daquilo que enche os olhos, né? Porque se você tem um rapaz, uma moça de 17, 18 anos, que ele resolve empreender, que ele resolve fazer alguma coisa. Se de repente ele adora o bolo que a avó dele faz, ele chega para a avó e fala assim, me ensina a fazer esse bolo? A vovó vai falar, ensino. Né? Não ensino para ninguém, mas para você eu vou ensinar. Coitado, ele vai ensinar para o mundo, mas tudo bem. Aí ele vai fazer esse bolo, ele vai vender na escola, ele vai vender na faculdade, porque ele quer algo a mais. Ele começa a apreender, começa a entender, começa a empreender e começa a aprender, a entender que só depende dele. Porque muitas pessoas ficam presas, veja se você concorda comigo, né? Aqui o bom é discordar. Mas muitas pessoas jogam a culpa, eu não estudei o suficiente, eu não sou bom o suficiente, eu não tive oportunidade. Olha, oportunidade todos nós temos. Não é? A pessoa sai do Brasil e vai limpar apartamento nos Estados Unidos, na Europa. Quantos prédios de solteiros, né? Quantos a parte hotéis existem em São Paulo, por exemplo, que poderiam se fazer faxina, faz faxina com 2 horas, ganha-se muito bem. Você ganha para poder pagar uma faculdade, para poder pagar um segundo grau, para poder pagar uma escola. Quer dizer, começa a entender que depende de você. Não depende de poder público só, não depende, depende de você, depende da sua atitude. Você concorda com isso? Olha, não só concordo, como eu acho o seguinte, se diploma fosse sinônimo de sucesso, todas as faculdades, universidades, elas já sairiam com, né, um carimbo de sucesso. Você está bem, você está rico. Não é? Porque isso foi o que aconteceu há muitos anos atrás, quando o estudo era para uma minoria. Hoje em dia, felizmente, o estudo está mais democratizado e é importante que seja, claro. Porque se com estudo já é difícil, imagina sem. Mas existe a possibilidade, por exemplo, das pessoas que não têm condições de estudar, faz lá o básico e vai para o mercado de trabalho. E vai para a luta. Vai. Porque assim, eu não sei o que é não ter dinheiro na minha carteira desde 9 anos de idade. Olha só. É catálogo, é venda, tudo. Escutem. Eu não
tenho vergonha de vender nada. Sempre, sempre, sempre. Eu tinha tias ali conversando, tinha uma vizinha que tinha catálogo, eu simplesmente pegava o catálogo e levava para as tias que estavam conversando. É demanda e oferta. Demanda e oferta. As benditas Avons da vida, Não é? Christian Olha, Grey. Avon, Christian, todas elas. Lembramos de coisa antiga Olha, agora. mas não é que aquilo me dava um dinheirinho Ora. que rendia, hein? Rendia ali. É. Então, assim, eu sempre tinha dinheiro pro lanche da escola, eu sempre tinha dinheiro para fazer as coisinhas que eu gostava, porque eu aprendi muito cedo que você vender, né, e receber por aquilo era maravilhoso. Então, assim, os meus filhos nunca tiveram dinheiro sobrando. Eu falava, o que você vai fazer para ganhar dinheiro para isso que você quer? Exatamente. Eu negociava com eles, Tão pequenos ouvindo, trabalhos, gente. Olha, pequenos isso aí. trabalhos, mesmo podendo dar. E hoje são, graças a Deus, emocionalmente equilibrados, são excelentes gestores, são empresários, mas porque, assim, nunca me viram reclamar de trabalho. E olha que eu não. trabalhava. Ah, sim. Trabalho é a melhor coisa do mundo. E não tem outro jeito. Não, Né? não. Eu digo aqui todo santo dia, e vou repetir. Nós vivemos num planeta, nós vivemos numa, digamos assim, numa dimensão tão maravilhosa que se você tiver 3 caroços de milho e plantar, você colhe um monte de espiga. Porque o Brasil é maravilhoso. Se você plantar essas espigas, você colhe muitos balaios. Se você plantar esses balaios, vocês colhem muitos caminhões. Se plantar esses caminhões, vocês alimentam o mundo. Sim. Então não me fale em pobreza, não me fale em falta de prosperidade quando está tudo aí. Se você plantar, por exemplo, no quintal da minha casa, eu joguei lá uma sementes de mexerica, e não é que está nascendo um pé de mexerica. Sim. Num espacinho assim de terra que eu tenho lá, que ele grudou numa outra árvore. Ou seja, eu tenho vasinhos com todos os tipos de temperos. Sim, claro. Então, assim, a gente vive num país tropical maravilhoso. Se você colocar na janela um vasinho, você vai ter lá os seus temperos, que você não precisa gastar dinheiro Eu com colho isso. limão, Olha acerola, lá. uva, amora, Não é? tem minha horta vertical. Tem. Quer dizer, gente, a gente precisa ver o mundo com a beleza que ele tem. No mínimo que você vai ganhar é um quintal bonito. Isso. É. O mínimo que você vai ganhar é um quintal bonito, não é? A gente tem que falar sobre isso porque as pessoas acreditam naquela caixa ainda azul com laçarote dourado entregue na porta. Não tem milagre. Não existe tem. milagre, não é? Não. O que acontece é a gente se livrar desses pensamentos. Quando eu falo em cura financeira, eu falo sobre isso, gente. É sobre vocês entenderem o processo, é sobre vocês se libertar de pensamentos negativos e aí sim vocês encontram o caminho da prosperidade. Vamos parar de acreditar no conto do vigário, que você vai ficar rico se você acompanhar aquela ou aquela pessoa através de uma receitinha fácil só para você. Não. Existem conselhos que servem para todos, que são questões científicas pesquisadas, como a Lídia trabalha. E existem aquelas bobagens que vocês veem por aí, que fica prometendo 300, 400, 500% em 15 dias, você vai ter uma pessoa milionária assim. Né? Quem vendeu, né? Quem vendeu a história, né? Então fiquem espertos, né? Abram a cabeça, bem espertinhos, né, gente? Vamos lá. Em sua percepção de vida, porque todos nós passamos por transformações. Sim. Não tem jeito. Não. Superações, Ainda bem. né? Superações, porque se você imagina, por exemplo, uma borboleta dentro de um casulo, a gente fica imaginando, o casulo é feio, né? É. Escuro, parece que é úmido, porque ela sai bem úmida, né, a borboleta, É. toda amassadinha ali. De repente, aquele casulo se rompe e ela cria suas asas. Ela vai lidar com outras questões a partir dali. Não é? Sim. Ela vai se lidar com outras questões. Então, é isso que nós precisamos entender, que mesmo liberto do casulo, liberto da prisão, ela ainda vai passar por questões, ainda vai passar por superações. Muitas. Até então ela não se alimentava, não tinha que correr atrás do alimento, ela já tinha dentro do casulo. Agora ela vai buscar o alimento fora do casulo, ela vai lutar para viver. Aquelas belas asas coloridas, né? Como um dia que eu cheguei no jardim da Universidade Federal, e eu estava muito triste nesse dia, eu era muito jovem ainda, e tinha um toco
Eu falei, mas que coisa triste esse toco aqui, úmido. A gente se vê assim, vendo um toco úmido no meio do mato. É. Porque eu não estava com os olhos para ver a beleza. E de repente abriram as asas, eram centenas de borboletas azuis. Nossa, Fechada tinha a cor do tronco, mas quando se abriram eram azuis. que coisa linda, hein? Então, aquele dia foi o meu grande despertar. Você vê? Eu tinha aqui uns 20 anos, menos que isso. Foi um grande despertar na minha vida. Que coisa boa. Sabe? Então, mas mesmo aquela borboleta, eu tenho que entender que ela também sofre suas adversidades. Sem dúvida. Sofre, tem que passar por superações. Você tem uma história de superação para compartilhar com os nossos ouvintes, os nossos espectadores agora? A minha primeira história de superação foi vencer essa questão de achar que eu não era boa o suficiente para fazer algo diferente daquilo que eu fazia. Sim. Né? Então, eu já era empresária, eu já vivia ali na minha empresa, mas eu achava que só eu cuidava daquilo e que a minha vida era ali e que eu não podia fazer nada de diferente. Quando eu quase adoeci, porque eu era uma workaholic, né? Eu trabalhava dia e noite. Às vezes Sim. os funcionários chegavam para trabalhar de manhã, eu tinha virado à noite trabalhando. E foi quando eu quase perdi minha saúde. E eu levei um choque, porque eu não tinha ainda 35 anos. E eu resolvi dar um basta naquela situação. Eu falei, não, a partir de agora eu vou cuidar de mim. Sim. Então, comecei a buscar conhecimento e, por incrível que pareça, quando você começa a buscar conhecimento, você tem que abrir mão um pouco daquilo que você faz, daí você percebe que você pode fazer mais alguma coisa, né? Fazer a mesma coisa. E nesse processo, eu resolvi voltar a estudar. Então, aos Que 35 anos, eu prestei vestibular, Olha que lindo. fui estudar Direito, fiz 5 anos de universidade. Sim. E daí, por conta dessa conquista, eu falei, bom, se eu posso isso, eu posso um pouquinho mais. E comecei esse posso um pouquinho mais. Fui para Santiago de Compostela, fiz o caminho. Que é maravilhoso. Corri a São Silvestre. Daí eu comecei a me colocar desafios, que eram coisas que eu falava, quem sabe um dia eu vou fazer. Não, eu falava, eu vou fazer. Agora. E colocava a meta, ia lá e fazia. E assim foi. E quando eu resolvi a ser palestrante profissional, eu já era convidada para palestrar em vários lugares por conta da minha vida profissional, Sim. né? Dos resultados que a gente tinha. Então, as pessoas me chamavam e eu falava assim, não, é que o virginiano quer fazer tudo... Muito perfeito. E até hoje eu já trabalho muito essa questão do perfeccionismo, que eu sei que não é qualidade, acaba sendo um defeito. Sim. Mas eu fui buscar, obviamente, um mentor nessa área, tudo. E quando eu falei, não, serei palestrante profissional, vou começar a me vender como palestrante, eu encontrei muitos nãos. Aquela pessoa que eu era respeitada ali onde eu estava, como palestrante, eu era 0. Então, assim, começar esse novo caminho me ensinou tantas coisas. É a borboleta, né? Humildade, aceitação, resiliência, disciplina, coragem, porque daí você tem que mostrar que você é capaz, daí você tem que mostrar que você pode. E quando eu ganhei o concurso para palestrar no Japão, eu fiquei 1 ano e meio nesse concurso, cumprindo todas as etapas. Eu cheguei a ser estagiária do Instituto para poder participar do concurso. E eu era uma empresária. Quando eu cheguei lá como estagiária, o mentor falou assim para mim, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu sou sua estagiária. Você é minha estagiária. Não é isso que tem que ser para participar do concurso? Então, eu sou estagiária. Você tem que ser, serei. E isso foi tão maravilhoso na minha vida. Porque, assim, numa segunda fase da minha vida, eu reaprendi o sabor de cada coisa. Como caminhar, né? Como caminhar, como reconstruir, como recomeçar, como você ser humilde, como você acreditar que você pode. Que você pode, acima de qualquer coisa. Exatamente. Do Japão, o Japão me chamou de novo no ano seguinte, me indicou para os Estados Unidos, que me indicou para Portugal, que me indicou para outros lugares. E assim você cresceu. Você vê? Minha querida, nós estamos terminando, mas eu quero só que você me responda uma coisa. Você espiritualista ou religiosa? Vamos dizer que nós somos espiritualistas? Isso, era o que eu queria ouvir. Porque assim, Deus é um só. Deus é um só, maravilhoso. E sendo Ele um só,
ele contempla cada um com o que cada um está preparado a receber. Exatamente. Olha, gente, eu quero que você deixe o seu contato, porque este livro maravilhoso, ele é encontrado No Instagram, lilianbertin.oficial. lilianbertin.oficial. Entrem lá e vocês vão ter acesso à compra desse livro maravilhoso que vale a pena ser lido. Então, eu estou aqui com Lilian Bertin, autora de Minha Idade Não Me Define e Hora Extraordinária. A Hora Extraordinária está Extraordinária. em todas as livrarias. Esse está em todas as livrarias. Sou Ivan Martins, esse é o programa Ivan Martins, Oráculo Quântico vai começar. E até a semana que vem com mais um convidado muito especial. 011 983636 599, 011 983636 599. Um beijo no coração, gratidão, querida. Gratidão, obrigada a todos.